Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu gostaria de falar da história de uma associação que existe nos Estados Unidos chamada Black Non-Believers. Eu descobri a existência dessa associação através da leitura do livro do Christopher Cameron, Livres Pensadores Negros, uma história do secularismo afro-americano. Então, antes de falar da história dessa associação, eu já peço a vocês, ainda quem não é inscrito no canal, para se inscrever. Tem um botão de inscreva-se que é abaixo do vídeo, é gratuito. E também comentar o conteúdo desse vídeo, curtir, compartilhar, se vocês desejarem, porque isso é importante para o desenvolvimento do trabalho aqui no canal. Então eu agradeço as pessoas que puderem então fazer essa ação. A questão do Black Non-Believers. Então, como eu falei, eu tive conhecimento dessa associação através da leitura do livro do Christopher Cameron. E aí tem algumas questões mais contextuais que eu gostaria de destacar antes de falar propriamente dessa associação. Então, o Christopher Cameron, bem no finalzinho do livro, ele tem uma espécie de um pós-fácil, que ele fala que no contexto pós-era dos direitos civis, que é a luta da década de 1950 e de 1960, da comunidade negra pelo fim da segregação racial, que era institucionalmente estabelecida. Tinha lá figuras Martin Luther King, Malcolm X, o Partido dos Panteras Negras. Então, depois daquele contexto, a partir da década de 1980 para a década de 1990, os chamados livres pensadores e secularistas dentro da comunidade afro-americana nos Estados Unidos, eles começam a se organizar em associações próprias para trazer as suas pautas e desenvolver o seu ativismo. Tá? E, como consequência disso, vão surgindo, na virada para o século XXI, algumas associações, sendo que parte são associações de caráter nacional e outras são associações de caráter mais localizado, regional, enfim. A Black Non-Believers é uma associação de caráter nacional. Um outro elemento que a gente deve ressaltar, e isso eu acabei indo atrás de informações em sites, é a questão do peso, da presença da religião dentro da comunidade afro-americana. Então até o próprio Christopher Cameron fala que existe uma ideia de que todos os negros nos Estados Unidos são religiosos, então que seria uma característica até inata, mas não é bem assim. Então isso aí já é desconstruído pelo próprio livro do Christopher Cameron, mas ele reconhece, e o que eu acabei encontrando também confirma, que a religião sim tem um papel importante. Então, só para vocês terem uma ideia, estou aqui olhando um site que traz o resultado de uma pesquisa, realizada nos Estados Unidos e divulgada agora em 2021, que fala que dentro da população negra dos Estados Unidos, essa população corresponde a 12% do total da população daquele país, e 78% dos negros e negras nos Estados Unidos afirmam que possuem uma crença religiosa. 18% dizem não ter nenhuma crença em particular. É o que nós chamaríamos aqui no Brasil de sem religião, Não frequenta igreja e tal, mas mantém uma crença em algum tipo de divindade, algum ser sobrenatural. 2% se define como agnóstico e apenas 1% da população afro-americana nos Estados Unidos se identifica abertamente como ateia. Então vejam que a existência dessas associações se dá dentro de um cenário onde há um predomínio muito grande da religião. Então a religião já tem um papel bem significativo, bem relevante, na sociedade dos Estados Unidos, e também tem na comunidade negra daquele país. Então o Black Non-Believers ele é criado em 2011 por uma ativista negra chamada Mandissa Thomas. Falarei sobre ela de maneira mais específica em um próximo vídeo. E
o Black Non-Believers, então eu encontrei aqui o site, vou deixar na descrição do vídeo o site, assim como o canal do YouTube da associação. Então no site eu encontrei algumas informações que gostaria de compartilhar com vocês. Então no site a associação ela se apresenta dizendo o seguinte: Black Non-Believers é uma organização sem fins lucrativos com sede na área de Atlanta. Aqui a primeira coisa que eu gostaria de destacar. Essa associação ela foi criada e ela possui sede no estado da Geórgia. O estado da Geórgia faz parte do chamado Cinturão Bíblico nos Estados Unidos. O Cinturão Bíblico corresponde a um conjunto de estados sulistas onde a religião tem um peso muito significativo, né? Então, e do ponto de vista político, esses estados eles costumam ter posicionamentos extremamente conservadores, não? Então, esses estados que compõem o cinturão bíblico, eles acabaram, por exemplo, votando no Donald Trump na eleição que ele ganhou e também votaram em peso no Donald Trump agora nas eleições de 2020, né? Com exceção, no caso aqui, o estado da Geórgia acabou votando no Joe Biden, né? Mas desde a eleição do Clinton, né, o estado da Geórgia não votava, né, não dava o seu voto a um candidato democrata. Então, lá também a questão é muito forte. Então, Black Non-Believers é uma organização sem fins lucrativos, com sede na área de Atlanta. Nos conectamos com outros negros e aliados. E aí também, um segundo ponto, não é uma associação, né, o próprio título diz, né, negros não crentes, só que não é composta apenas por negros e não busca se aliar do ponto de vista político e do ponto de vista do ativismo apenas com a comunidade negra. Então tem essa percepção da criação de alianças sociais e étnicas mais amplas. Nos conectamos com outros negros e aliados que vivem livres da religião e podem ser rejeitados por familiares e amigos. Em vez de aceitar o dogma, aí a Black Non-Believer se posicionando, determinamos a verdade e a moralidade por meio da razão e da evidência. Então, a verdade e a moralidade, de acordo com Black Non-Believers, não é determinado pelo dogma. Aqui está pensando, né, claro, a questão do dogma religioso, mas pela razão e pela evidência. E aí tem mais um ponto que eu gostaria de destacar, que está aqui no site, que são os objetivos, né, Black Non-Believers. Então, a missão dos não crentes negros aí tem alguns pontos: proporcionar comunhão secular. Então, entrar em conexão, né, contato com a população negra que não tem crença religiosa, né, e buscar uma comunhão, né, uma interação entre essas pessoas, até mesmo levando em consideração esse contexto de rejeição e de solidão que essas pessoas vivenciam por, né, fazerem parte de uma comunidade onde a religião é muito forte. Outros pontos, ou no caso a missão, né, Black Non-Believers, apoiar os não crentes na revelação, ou seja, a identificação aberta, que é a ideia de se auto-identificar publicamente como ateu e como ateia. Também isso é um problema aqui no Brasil, dentro da comunidade ateísta. Promover o orgulho da identidade ateísta não religiosa. Organizar os membros para causas beneficentes e uma variedade de eventos. Os não crentes negros acolhem todos, independentemente da idade, identidade de gênero, identidade sexual, nacionalidade e identidade racial. Então, ou seja, ainda que Black Non-Believers tenha sido criado inicialmente com o protagonismo de pessoas da comunidade negra dos Estados Unidos, ela não se restringe à comunidade negra e busca criar alianças com outros grupos. E aí aqui falo então sobre, né, diversos pontos aqui, né? Pessoas, independente da idade, identidade de gênero, identidade sexual.
Mas tem uma a identidade racial, tem uma característica que eu acabei encontrando aqui, que o Black Non-Believers tem um protagonismo das mulheres dentro da associação. Então, além de ter a presidente, né, que é a mãe de Issa Thomas, presidente e fundadora do Black Non-Believers, a presença das mulheres e das mulheres negras é bem importante na associação, fazendo com que as pautas, as discussões sobre gênero também sejam muito relevantes dentro da associação. Agora foi em 2020 ou 21, né? Também vou passar aqui para vocês. A Black Non-Believers, não tem exatamente certa data aqui, mas a Black Non-Believers fez a primeira campanha de outdoor nos Estados Unidos. A Black Non-Believers ela foi criada na cidade de Atlanta, então no estado da Geórgia, e hoje já se encontra em várias cidades dos Estados Unidos organizadas, digamos assim, filiais. Tá? E a Black Non-Believers ela acabou se destacando como a principal associação, né, de caráter secular, de caráter ateísta, protagonizado por pessoas da comunidade negra. Até o Christopher Cameron fala sobre uma outra associação, Ateus Negros da América, que também foi criada em 2011, mas essa associação não existe mais. Aí existem algumas outras associações de caráter mais local, mas a que tem projeção nacional, a que tem crescido, que tem ganho visibilidade, é a Black Non-Believers. Bom, então essa era a história que eu gostaria de contar hoje sobre essa associação e retorno na próxima semana falando sobre a presidente e fundadora Mãe de Issa Thomas. Um abraço a todos e a todas.